Seguimos no YouTube com essa informação aqui do Vene Casagrande, porque o Flamengo avançou nas negociações para vender o Lohan, uma das maiores promessas aí do futebol brasileiro, ao CSKA. O clube russo aumentou a proposta e ofereceu 8 milhões de euros pelo jogador. Na conversão, 50 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do meio atacante de apenas 18 anos de idade. O Flamengo é dono de 70% e conversa com o Madureira, que é dono de 30% sobre a divisão, porque o CSKA quer levar 80% desse negócio da fatia do jogador. O GE trouxe que o rubro-negro fez uma contraproposta, 10 milhões de euros por 80%, pouco mais aí de 62 milhões de reais pelo Lohan. No primeiro contato, o CSKA havia sinalizado o valor de 4 milhões de euros, mais 1 milhão em bônus, por 100% dos direitos econômicos do jogador. Chutaram lá para baixo, E aí a negociação foi se desenrolando, foi aumentando, as conversas foram evoluindo. Depois, incluiu o bônus no valor fixo, mas o Flamengo também recusou. E o Vene também trouxe aí essa informação que o staff do jogador, o Lohan, já aceitou essa oferta do CSKA. E o Flamengo tem o interesse aí de manter um percentual dessa venda, visando aí um lucro futuro com o jogador, com o Lohan, porque acredita que terá destaque, é jovem e poderá render mais aos cofres rubro-negros. Mas a gente estava aqui comentando, Mauro, exatamente sobre essa gestão, esse planejamento do Flamengo com os garotos que ficaram e estão disputando o campeonato estadual. E agora essa gestão do Flamengo passa também a imagem de que está colocando o Lohan para o mercado mesmo, que não tem mais solução, vende o Lohan porque não tem mais jeito, Mauro. O que acontece? Claramente o jogador não é uma das prioridades do Felipe Luiz, isso aí é uma evidência, Ele não precisa nem falar. Se fosse, ele levaria com ele para os Estados Unidos, não ficaria no Campeonato Carioca. Porque o Carlinhos também não é um jogador que vai ficar, vai ser negociado, e o Pablo só está lá porque tem contrato. Porque também não faz parte dos planos, senão seria levado para os Estados Unidos. Ele levou garotos da base, não levou o Pablo, quer dizer, o Pablo não é uma prioridade. É claro, se o cara jogasse bem agora no Campeonato Carioca, ele poderia mudar esse cenário, mas inicialmente esses jogadores não fizeram plano, tanto que entraram em férias antes, e o Lohan inclusive. Eu entendo que o Lohan tem ainda muitas coisas a corrigir, baixa intensidade. O que se comenta que nos treinos também nem sempre ele tem a mesma aplicação esperada, mas ele tem 18 anos, gente. E é um jogador forte, tecnicamente muito bom, é um jogador que tem muito para evoluir. Eu acho até que a posição dele não está muito clara. Ele vai ser meia pela direita, vai ser um centroavante de movimentação. Qual vai ser a função dele? Isso é importante frisar, porque às vezes o jogador leva um tempo até atingir a maturidade e definir qual é a sua posição. Por exemplo, o Bebeto. O Bebeto era um meia quando o Vitória contratou o Flamengo, ainda com idade de junior, de juvenil, e chegou como um 10, ele era um 10. Depois ele virou um atacante de lado, depois ele virou um centroavante. Ele foi centroavante, o time campeão de 87, o Renato era o ponto direito, o Zico era o meia, o Zinho jogava na ponta esquerda, que era um ponta mais que compunha no meio campo. Ele era o centroavante, era o 9, ele vestia a camisa 9, ele faz o gol do título, o gol de centroavante. Cansou de fazer gol de cabeça, enfim. Então, mais adiante ele vira o quê? Um atacante em dupla com o Romário. Os dois formam uma dupla de ataque na Copa do Mundo. Romário e Bebeto. Dois centroavantes ali. Dois centroavantes com características um pouco diferentes um do outro, mas dois centroavantes no time do Parreira. Então, assim, isso é histórico. Os jogadores, às vezes, levam um tempo até encontrar o seu posicionamento e a maturidade. É um garoto que é da Cidade de Deus, é um garoto que teve uma infância difícil, tem uma família que, evidentemente, espera muito dele, que ele possa melhorar, e já está melhorando, claro, a condição dos seus familiares. Vai ganhar mais lá no futebol russo. Então, para ele é interessante sair. O garoto vai pensar o quê? Não, vou sair, vou ficar aqui, não vou jogar. Então, acho que o Flamengo está correndo um risco. Claro, se ele amanhã não virar nada, foi uma boa venda. Mas é um valor muito pequeno para um jogador que tem uma multa de 100 milhões para o exterior, que vai ser vendido por 10%, 80%. Então, eu sinceramente acho que é um jogador para insistir, esperar, trabalhar, ter paciência, cobrar muito dele, claro, e não para vender assim correndo. A não ser que o clube estivesse matando o cachorro a grito, desesperado, precisando de dinheiro. Tudo bem que houve muitos gastos no ano passado, mas não me parece que a situação tão desesperadora assim. Se fosse, não teria contratado agora um atacante de 5 milhões de euros, não estaria tentando trazer o Danilo, que vai custar uma grana, ou fazendo proposta pelo Jorginho. Iria trabalhar com jogadores que estão lá, não ia fazer contratações assim. Então a situação não é tão difícil a ponto de ter que vender um jogador promissor
como se fosse um jogador qualquer da base. Não é um jogador qualquer da base. O que ele vai virar, a gente não sabe. E não existe essa coisa, o cara vai estourar com 19, com 20, 21, 22, nunca se sabe. Mas acho que é muito cedo, né? É cedo demais para descartar o jogador vendendo por uma proposta como essa. Para ele, eu acho que acaba sendo interessante ele sair, como acontece agora com o Luiz Henrique também, que foi para a Rússia, certamente vai ganhar muito bem e tal, tem uma série de questões que envolvem também, vão para lá. O jogador vai. Claudinho está lá um tempão, o Wendel está voltando agora, e o Arthur foi para lá também, agora está voltando para o futebol brasileiro. Então, acho que é uma saída muito precoce e é um risco muito grande, porque se ele se desenvolver e virar um grande jogador, vai ficar a marca do jogador vendido a um preço módico, porque 10 milhões de euros hoje no mercado não é um valor tão alto assim, para um cara que tem só 18 anos. Que teve bons momentos ano passado, depois caiu muito. E acho que muito por culpa dele, sem dúvida alguma. Mas quando você tem um jogador de 18 anos, você não pode esperar que com 18 anos ele tenha maturidade para sozinho resolver os seus próprios problemas. O clube tem que dar apoio e cobrar e corrigir, colocar na rota certa. E me parece que o próprio técnico não teve interesse, porque não levou ele para os Estados Unidos. Quando não leva para lá e deixa aqui, é porque não está nos planos. Para mim isso é muito claro. Nem vai falar isso. Não vai dizer isso, óbvio que não vai dizer, né? Mas a gente não pode viver só de declaração oficial. A gente está observando o que está acontecendo. É o mesmo caso do Carlinhos, o caso do Pablo, o caso do Thiaguinho, que vive sendo emprestado e ainda tem contrato, que são jogadores que não estão nos planos, evidentemente. Então, eu acho que... Não estou dizendo que é um erro porque não tem bola de cristal. Pode ser mostrar um acerto, se ele fracassar na carreira. Mas se ele virar um bom jogador e se valorizar amanhã, vai ser lembrado. Venderam por 10 milhões. E amanhã, de repente, o time russo está vendendo para um time europeu aí, daqui a 1, 2, 3 anos, por um valor 3, 4, 5 vezes maior. Né? E o Flamengo nem aproveitou direito o rapaz. Eu acho um risco muito grande e não entendo por que essa vontade louca de vender o jogador. Essa vontade louca de vender o jogador. Eu, sinceramente, não consigo entender o porquê disso. As informações que eu tenho, que eu procurei saber até se tinha algum problema de comportamento, nenhum. Que as pessoas falam, não tem de comportamento. Quer ver o jogador começa, se envolver, noitada, farra, bebida, não sei o que e tal, aí fala, esse garoto não vai dar certo, né? Nenhum. Informação que eu tive é que não tem nenhum problema desse tipo. Pode ter o quê? Sentirem que ele precisa se entregar mais nos treinos, ter falta de intensidade no jogo. Eu vi um jogo no Maracanã ano passado, Flamengo e Atlético Mineiro. Teve uma hora, ele entrou no segundo tempo, que o Bruno Henrique recebeu uma bola. O Bruno Henrique é um jogador que dificilmente reclama em campo, né? Ele joga ali na dele, calado. Ele recebe a bola, o Lohan estava aqui atrás. E tinha um corredor aberto para ele se projetar. Ele não foi. O Bruno Henrique ficou esperando com a bola e a marcação chegando. Ele não foi. Aí a jogada não se desenvolveu. E o Bruno Henrique gesticulou para ele. Eu falei, cara, o Bruno Henrique está reclamando. O Bruno Henrique, quando reclama, é porque realmente ficou bem pé da vida, porque teve motivo. Porque ele é um cara que não... Tem jogador que é escandaloso em campo, né? Gesticula pro companheiro, joga a torcida. Não é o caso do Bruno Henrique. E o Bruno Henrique meio que reclamou, e foi uma reclamação pertinente. Eu pensei na hora, falei, cara, o que esse garoto tá fazendo, cara? Pô, entrou agora. Pô, não tá percebendo o que está acontecendo no jogo, pô? É o espaço para ele receber a bola perto da área, né? E dar sequência a uma jogada que poderia ser perigosa. O jogo foi 0-0. Então, assim, ele tem esses problemas. Ninguém está dizendo que não tem. Mas você desiste do garoto com 18 anos, já manda para a Rússia? Eu, sinceramente, acho estranho. A palavra que eu encontro é estranho, não consigo entender. E não vejo nenhuma explicação razoável para isso. Já vi pessoas aqui na rede social tentando justificar, e acho que, se guiar por esses carniceiros da rede social, essa ala de todas as torcidas têm, são os carniceiros da rede social. O jogador jogou mal, um jogo, dois, manda embora, é bagre. Até um colega aqui relembrou aqui uma matéria de alguns anos, uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando um clube, acho que foi o Ain, ofereceu 6 milhões pelo João Gomes. E até ele colocou, poxa, eu na época achei que era um bom negócio. O João Gomes estava lá meio que encostado, né? Saiu por quase 20 depois. E foi parar até na seleção brasileira do Dorival. Por quê? Na final da Libertadores lá em Montevidéu, Palmeiras e Flamengo, o João Gomes estava, sabe onde? Na torcida. Ele não jogava. Olha. No ano seguinte ele foi campeão titular. Ele já estava no elenco, mas ele não foi nem relacionado. Ele era torcedor de arquibancada e tudo, ele foi para a torcida, estava na arquibancada vendo o jogo. Torcer pelo Flamengo. Ele foi torcedor. No ano seguinte ele foi campeão jogando. Lá em Guayaquil. Uma bela temporada. Pois é, e foi vendido por quase 20 milhões. Ele e o Danilo do Palmeiras vendido quase ao mesmo tempo, valores muito próximos, né? Para times da Inglaterra. E está jogando lá agora com o professor Vitor Pereira, titular lá no time do Wolverhampton. No meio campo. Ele e o André, o Matheus Pereira, né? São os que jogam ali. Os dois volantes. Matheus Cunha. Matheus Pereira do Cruzeiro. Os dois volantes da dupla Fla-Flu, né? O André e o João Gomes.
Então tem isso, né? Acho que é esperar um pouco mais, entender um pouco mais. Eu acho muito cedo e acho que o Flamengo está correndo um risco de no futuro se arrepender. Só lembrar que... E tomara que se arrependa, né? Porque eu torço para o garoto, evidentemente, brilhar, independentemente de qual seja o seu clube futuro. Só lembrar que a gente está de volta aqui à Rádio Jovem Pan e falando ainda do assunto Flamengo, né? Mercado da bola, Lohan, que está a caminho do futebol russo. E o Mauro até falou, tomara que mais para frente o garoto vingue no futebol. E aí fica aquela coisa, poxa vida, o Flamengo teve a chance de, não vou dizer recuperar o futebol, mas de participar ali do processo de formação dele. E eu acho super normal. Porque o Estevão é um cara, acho, completamente diferenciado. O Hendrick Estevão não é parâmetro. Então, não pode ser. Ele não é parâmetro para ninguém. É muito diferente dos outros. Se quiser que todo mundo seja Estevão, ninguém vai prestar. Eu vi uma entrevista do Deco falando do começo do Messi no Barcelona, né? Que ele, o Ronaldinho, viram o Messi crescer lá no Barcelona, primeiro no Barcelona B, depois no time principal. E aí ele falou, o que me impressionou no Messi é que ele chegou, e o Messi também é um cara assim, se o Estevão é diferente, o Messi então é outro nível, né? É extraterrestre. Falou, o que me impressionou no Messi é que ele chegava no time principal e já sabia o que tinha que fazer em campo, como se posicionar dentro de campo, esperava a bola no pé. E ele falou, e quando eu surgi no Corinthians, palavras do Deco, eu não sabia nem pra onde correr, eu ficava perdido dentro de campo. O Deco, cara. Você vê, então não são todos os jogadores que vão chegar e fazer essa transição da base pro profissional e vão chegar arrebentando no profissional. Tem tempo, tem maturação, né? Tem adaptação. Formação de atletas, né? Isso se chama formação de atletas. Não dá pra você pegar o cara aqui, já jogar no profissional, arrebenta, agora é contigo. E o Flamengo tá prestes a vender o Lohan pro CSKA. E aí também fica essa pergunta, eu concordo com o Mauro, né? No sentido de jogar mais, eu acho que é uma boa venda, eu acho que pode ser uma boa para ele. Mas o futebol russo, o Luiz Henrique tá indo para lá agora e a gente também vai comentar, mas assim, o jogador fica meio escondidão lá, né? E se for para sair de lá, eu não sei o desenrolar das coisas, mas no momento para sair do futebol russo, só se tiver proposta aqui da América, né? De algum clube brasileiro, porque quase ninguém mais faz negócio com a Rússia, com o futebol russo. Os europeus não fazem. Então, os europeus não fazem. Então, assim, no cenário atual, o Lohan, para sair de lá, um clube brasileiro teria que contratá-lo. Né? Então, não sei se é muito interessante para o jogador, nesse sentido, né? Pensando numa futura venda. Eu acho que o caminho dele se esse negócio se concretizar, é acabar voltando para o Brasil daqui a pouco, daqui a 1 ano, 2, sei lá. Porque é o que tem acontecido com vários desses jogadores, né? Eles batem lá na Rússia e voltam muito rapidamente. O Arthur é um exemplo, faz pouquíssimo tempo, ele foi ano passado para a Rússia, já está voltando agora. O William José ficou pouquíssimo tempo também lá no Spartak, foi para o Bahia. Então, a tendência é que isso acabe acontecendo, né? Com o Luiz Henrique, a gente vai falar mais adiante sobre a questão dele especificamente, eu acho que é um pouco parecido também. Hoje a Rússia, por conta da questão da guerra com a Ucrânia e tudo mais, é um país que está completamente fechado para o restante do mundo, ou da primeira prateleira do futebol. Então, os europeus não olham mais para os clubes russos para buscar ali um ou outro jogador, fazer uma ou outra contratação. Se você pegar, por exemplo, o Malcom, ele estava lá no Zenit, fez boas temporadas, ele foi jogar na Arábia Saudita, não foi jogar na primeira prateleira do futebol europeu. E é um dos melhores jogadores do Al Hilal, ele tem feito temporadas muito consistentes. Na temporada passada ele foi muito bem, nessa tem mantido uma batida boa de jogos. Então a tendência é que esses jogadores que vão para lá acabem voltando. O Wendel é um exemplo, o Arthur é um exemplo. Mais adiante eu acho que o Lohan e o Luiz Henrique vão acabar sendo outros exemplos disso também. Piperno, o que você pensa aí dessa saída do Lohan do Flamengo, uma das maiores promessas, né, da geração dele, um jogador muito falado, muito discutido, que se esperava, né, um futebol acima da média ou um jogador que fosse encantar no profissional, não foi o caso ainda, e o Flamengo já está vendendo o jogador lá para o futebol russo, Piperno. Tudo muito prematuro, né? Se fosse, por exemplo, o Fluminense... Tem 18 anos, né? A gente está falando de um jogador de 18 anos de idade. Então, o Fluminense, por exemplo, nesses últimos anos, ele fez uma série de vendas de garotos, ainda muito jovens, porque precisa de dinheiro para ontem, né? Você oferecer 8, 10 milhões de euros para um jogador jovem do Corinthians, é possível que o Corinthians estenda um tapete vermelho para levar o garoto até o aeroporto. Aconteceu com o Murilo, né? Aconteceu com o Murilo. Foi por 12. Muito rápido. É um dos melhores zagueiros da Premier League. Exatamente. Inclusive renovou seu vínculo com o Nottingham Forest até 2029. Olha o nível do jogador, né? Agora, não é o caso do Flamengo. Você pode justificar uma venda precoce como essa se acontecer, por exemplo, o que houve no Palmeiras lá com o Verón.
O Verón surgiu, era um garoto talentoso, mas muita gente no Palmeiras torcia o nariz para questões, extracampo e tal. O Verón acabou sendo negociado com o Porto e voltou rápido aqui para o futebol brasileiro. Esse menino, ele é ainda mais novo, teve menos oportunidades e eu acho, tenho convicção que daria para trabalhar melhor com ele, nem que fosse para emprestar para um outro clube daqui. O que vai acontecer daqui a pouco? Tem duas possibilidades, né? A Rússia encerra a guerra e provavelmente, quando isso acontecer, o mercado de futebol da Rússia vai se reabrir na Europa. A outra hipótese é o garoto fica lá um pouquinho e volta para jogar por um outro bom time aqui do Brasil. Eu acho que essa é mais provável. Essa é uma hipótese para mim muito provável, porque, veja, quando alguém vai para a Rússia hoje, se ele for para o Zenit, ele vai ter certeza de receber em dia, ganhar bem e tal. O Zenit é Palmeiras e Flamengo da Rússia. Até mais rico, porque, enfim, um clube patrocinado por uma mega empresa, aí, a maior do mundo no setor de gás. Então, os outros todos, nos últimos anos, têm vivido com muitas dificuldades, inclusive clubes tradicionais, como o próprio CSKA, como o Spartak Moscou, como o Lokomotiv. São todos times muito tradicionais que se acostumaram a jogar competições europeias, mas que nos últimos anos... Até porque a gente está falando do mercado da Rússia. Ninguém está falando de um Eldorado da bola. Então, a Rússia recebeu muitos investimentos, o futebol da Rússia, para a construção de estádios, né, para a Copa do Mundo 18. Então, os estádios são belíssimos e tal. Mas os clubes, eles vêm se abastecer aonde? Geralmente aqui na América do Sul, onde encontravam jogadores por preços mais... enfim, convidativos. O Zenit, por exemplo, eu brinco que tem 9,5, porque ele tem 9 brasileiros e mais o Mário Fernandes, que se naturalizou russo. Que era do CSKA. Os outros todos também têm vários jogadores brasileiros, mas assim, jogadores, né, de menor prestígio. Então, tomara que ele consiga voltar rápido para cá, né? Porque se ele conseguir jogar muito na Rússia, se ele fizer muito sucesso por lá, o caminho dele vai ser ir para o Zenit. Ele não vai para um clube de Premier League, ele não vai jogar na Itália, na Espanha, infelizmente. E a gente tem aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, algo que me deixa com ponto de interrogação nessa história do Lohan, é que o Felipe Luiz trabalhou com esse jogador na base. E eu acho que, pelo menos do meu lado, existia essa expectativa, né? Trabalhou com o cara na base, né? Tem um conhecimento ali mais próximo. Acho que no profissional vai aproveitar também, ou vai trabalhar melhor esse jogador no profissional. Mas ficou fora dos planos, nem para os Estados Unidos foi, então isso que me deixa com ponto de interrogação, né? O porquê do Felipe Luiz não ter, talvez, acreditado ou apostado ou ter batido o pé e falado assim, não, esse cara não vai sair não, esse cara vai ficar porque ele tem muito potencial. Bom, a gente segue aqui no assunto Flamengo, antes da gente passar a bola para o Corinthians, porque o De La Cruz deu entrevista falando da pré-temporada do Flamengo nos Estados Unidos, abriu o jogo aí sobre os detalhes. O De La Cruz, que foi um daqueles jogadores, né, que se transferiu do futebol argentino, veio para cá e acabou sofrendo com o desgaste do calendário, a sequência de jogos. E nós temos aqui as aspas do De La Cruz no Bate-Pronto da Jovem Pan. Você vai deixando seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. De La Cruz, jogador do Flamengo, em entrevista ao GE. Às vezes a gente joga bem e às vezes não, mas nunca vou negociar o esforço. Às vezes estava a 100%, às vezes estava a 70%, 80%, mas tentava jogar, porque isso é o que melhor sei fazer. A verdade é que me custou muito ao final do ano. Creio que depois da Copa América, que para mim foi um desgaste mental importante, aí meu nível começou a baixar consideravelmente. Eu sou o primeiro responsável e o primeiro que faz autocrítica disso. Depois, ao final do ano, quando chega o Felipe, que começamos a falar e a entender um pouco do que ele esperava de mim, obviamente que ali tudo voltou a se reconstruir. Creio que não terminei o ano da melhor maneira, mas já está se desenhando o que vai ser esse próximo ano e nas férias foi mais ou menos o que eu tentei fazer, fecha aspas. Lembrando que o De La Cruz foi para o departamento médico em 3 ocasiões, né? Teve um trauma no joelho direito, lesão no músculo posterior da coxa direita 2 vezes, atuou em apenas 50% dos jogos do Flamengo após a Copa América e ficou fora das finais da Copa do Brasil. Foi um dos jogadores que mais sentiu a parte física, não é, Mauro? O Arrascaeta também o Flamengo está preparando para essa temporada.
Se fala aí nos bastidores que nem entrou contra o São Paulo e não deve entrar daqui para frente, porque o Flamengo está preparando o Arrascaeta para a decisão da Supercopa. E o De La Cruz, visivelmente, foi esse jogador que sentiu, né, a mudança de liga, né, Argentina para a Liga Brasileira, Mauro. Ele, inclusive, não teve nem férias quase, né? Porque no ano passado, ano retrasado, melhor dizendo, ele participou. Lá na Argentina, eles fazem. Aqui a gente tem a Supercopa no começo da temporada. Lá eles fazem uma versão da Supercopa. Na época era o campeão da Copa da Liga, o campeão do campeonato. Agora acabou o campeonato, tem 2 Copas durante o ano, né? O Tic-Tac já mudou para esse ano. Mas era o campeonato, a Copa da Liga. Aí eles fazem um jogo valendo uma taça dos campeões, chamam algo do gênero, que é equivalente à Supercopa que a gente vai ter agora dia 2. Então ele jogou essa partida pelo River Plate, foi campeão, ganhou um troféu, foi seu último jogo e tal, foi muito festejado. E isso foi já ali perto do Natal, por ali, quer dizer, ele, semanas depois já estava começando a jogar pelo Flamengo, então ele não teve nem férias. E aí houve um momento da temporada, isso aí até as próprias pessoas dentro do departamento de futebol do clube admitiam isso internamente, que erraram porque forçaram muito com o jogador em momentos em que ele precisava de um descanso, de uma pausa. Né? E botaram para jogar, porque tinha que ter resultado, envolvido em competições e tal. Acabou que o jogador caiu de rendimento, teve problemas físicos. Agora começando a temporada direitinho, tudo trabalhando. Teve também a seleção do Uruguai, né? E o Bielsa esfola os caras, né? Quando vai jogar no time do Bielsa é intensidade máxima e tal, ele cobra muito, não tem... E assim, e seleção, ele não é o Bielsa, são todas as seleções, não quer nem saber. Você pega o jogador até machucado, bota para jogar, tiver numa fase de controlar... O próprio Pedro estava voltando de lesão quando sofreu a contusão no joelho, gravíssima, né? Isso é no mundo inteiro. Então, acho que foi um ano que o Flamengo não soube utilizar bem o jogador, né? Agora... tem que saber trabalhar bem com ele e tudo, porque ele é um ótimo jogador, ele pode render muito, muito mais, acredito eu. Mas na segunda temporada, com um planejamento mais bem feito, é o que se espera, a tendência é que ele jogue mais. No domingo mesmo, ele deu o melhor passe do jogo, foi dele. Ele colocou o Wesley na cara do gol, o Wesley acabou parando na boa defesa do Jandrei.